Olá, hoje é dia 11 de abril de 2024, quinta-feira, dia do nosso informativo aqui de oração que a gente tem chamado de Ore Conosco. Então, acompanhe aqui o vídeo, dando atenção a cada um dos motivos de oração que são apresentados. Se for o caso, já vai pausando o vídeo ou para anotar ou já para orar. Procura compartilhar isso com outras pessoas também. Temos usado sempre o breve catecismo, que para esse tempo de oração também dos nossos cultos. E na sequência do que a gente já tem visto a respeito do pecado, a pergunta 16 é essa: caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? E a resposta é: visto que o pacto foi feito com Adão não só para ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. E você tem os textos bíblicos que você pode ver a respeito disso, e aquele material que eu já tenho citado aqui outras vezes vai falar também o seguinte: Adão foi o nosso representante. Quando ele pecou, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Então, quando Adão pegou o fruto proibido de Eva e deu uma mordida nele, foi como se você e eu estivéssemos comendo a fruta e pecando junto com ele. Deus sempre cumpre as suas promessas. Apesar de Adão não cair morto no momento em que ele comeu do fruto, ele morreu espiritualmente. Ele já não estava mais correto com Deus e não era mais capaz de agradá-lo. O seu corpo também começou a enfraquecer e a ficar velho em preparação para o dia em que ele morreria. A imagem de Deus em Adão se tornou distorcida. Adão tinha caído e porque ele era nosso representante, todos nós caímos com ele. Todas as consequências que Adão mereceu por sua desobediência aconteceram também conosco, mesmo antes de nascermos. E o texto de Romanos 5,14 é interessante para isso. Só fazer um destaque aqui que é muito até especial, bonito, como que aqui a resposta fala que todo o gênero humano que procede dele por geração ordinária também pecou. Porque a gente tem alguém que não vai proceder dele por geração ordinária, mas por geração extraordinária, é Jesus Cristo, que vai resolver essa questão de nos libertar, inclusive, do próprio pecado, da corrupção do pecado, motivo para a gente orar, inclusive a gente avaliar quais os erros que a gente tem cometido diante do Senhor e que a gente precisa buscar o perdão. Ore pela nossa igreja. Então, entre outros motivos, a Assembleia do dia 21 de abril, que é a Assembleia Geral Ordinária, com a parte de eleição de secretário de atas e relatório financeiro do ano passado, orçamento para esse ano, e na sequência a Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de 2 diáconos. Então, ore, e os membros comungantes da nossa igreja devem participar, convocação, e a gente orar por isso também. Vamos orar pelos desaparecidos, destacando aqui hoje o Edson. Ele nasceu em 65, desapareceu no dia 1º de abril, lá em Ferraz de Vasconcelos. Então, chegando aí nos 10 dias, a gente clama a Deus por ele, por preservação, proteção, por reencontro dele com a família também. Vamos orar pelo nosso país e pelos nossos governantes. Temos visto aquelas pessoas que compõem os órgãos do governo. Então, aqui o Marcos Antônio Amaro dos Santos, que é do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da Presidência da República. E depois o Carlos Henrique Baqueta Fávaro, que é o ministro da Agricultura e da Pecuária. Orar por eles, pelas pessoas que compõem também esse gabinete e esse ministério, e o trabalho que eles devem desempenhar de forma que o nome do nosso Senhor seja honrado. Vamos orar pela APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, sempre temos orado pelos missionários. Aqui na foto é o destaque do missionário Lucas com a Luana e os 3 meninos, filhos deles. Eles estarão conosco, Deus permitindo, no dia 21 à noite. Então, é o nosso domingo de missões, a gente vai receber uma família missionária, tem uma experiência de campo entre os indígenas, uma perspectiva de ir para a Geórgia. Vamos orar por eles, orar também pelos outros missionários da APMT. Vamos orar pelos missionários da Junta de Missões Nacionais, pastor Weber e a esposa lá em São Miguel dos Campos, em Alagoas, e a Jaciara, que também está lá em São Miguel dos Campos, no Instituto Presbiteriano de Apoio Infantil e Infanto-Juvenil. Então, pelo trabalho deles ali, pelo apoio, pela própria convivência e comunicação com a junta como um todo e pelos frutos do trabalho que eles têm realizado ali para a honra e glória do Senhor. E pela igreja perseguida, ainda destacando aqui aquele documentário Faces da Perseguição,
O episódio 12 é sobre uma situação lá do Iraque, da Adra e das duas filhas que estavam em uma grande catedral no Iraque quando a igreja foi atacada por extremistas islâmicos. E aí, deitadas no chão, a Adra falou para as filhas: finjam que estão mortas, porque se os terroristas perceberem que estamos vivas, vão atirar em nós. E você pode saber os desdobramentos desse ocorrido olhando na descrição aqui do vídeo ou aqui em cima, talvez esteja aparecendo já aí o link do YouTube para você ver o documentário. Mas ore pela igreja perseguida, pelos cristãos perseguidos. Lembrando, inclusive, que a gente também vai se preparando para lá no final de maio ter uma programação bastante especial em prol desse engajamento e envolvimento da nossa igreja com a igreja perseguida. Tem um destaque aqui para a gente fazer ainda hoje, que é o fato de ser quinta-feira, é o dia da nossa reunião de oração, mas que hoje, de forma excepcional, não vai acontecer no nosso templo. Então, a gente sempre incentiva que você compareça às nossas reuniões de oração, mas hoje ela vai acontecer lá na casa do Kelsey e da Larissa. Então, se você quiser participar, entre em contato com a gente também, para a gente indicar o endereço também e poder estar junto ali, louvando a Deus, orando ao Senhor. Ore não só na nossa reunião de oração, e não só por esses motivos, mas ao longo de todo esse dia, dia a dia, inclusive, crescendo na vida de oração, e Deus assim nos abençoe.